Hello! Aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Bom, eu estava gravando o último vídeo antes desse e falando de algumas palavras do inglês que a gente usa no português e usa errado e tudo mais. Eu estava falando do story, que na verdade não é history, que é story e não se escreve story, mas sim que o singular é story e o plural é stories, né? E aí eu disse, se eu tiver já um vídeo falando dos plurais, eu deixo o link nos cards, senão eu farei. E de fato eu fui olhar e eu não tenho vídeo sobre as regras dos plurais em inglês. Então, como eu tenho videozinhos de tudo que é dica, regrinha de gramática, verbos, etc. E o que eu não tenho eu pretendo fazer, então disse, vou fazer agora o dos plurais e aqui estão as regras. Bom, a regra geral dos plurais em inglês é só adicionar o S, como nós temos no português, né? Então, por exemplo, caneta, pen é pens, car, cars, girl, girls, e assim se sucede. Bom, nós temos palavras também que a gente tem que adicionar ES ao final para fazer o plural. São elas as que terminam em S, dois S's, SH, CH e X. Então, essas a gente adiciona ES. Por exemplo, bus, buses, boss, bosses, brush, brushes, beach, beaches, box, boxes, blitz, blitzes. Em alguns casos a gente tem os monossílabos terminados em consoante, vogal, consoante, a gente duplica a última consoante. Por exemplo, a gente vai escrever bus, buses, com dois S's, gas, gases, fez, fezes. Substantivos terminados em F e FE, a gente retira o F ou o FE e adiciona VES, VES, como por exemplo, wife, wives, knife, knives, wolf, wolves, e assim vai. Temos exceções, por exemplo, roof, a gente fala roofs, chef, chefs, belief, beliefs, chief, chiefs. Então, tem algumas exceções, mas a regra geral é aquela que eu falei. Bom, palavras terminadas em vogal mais Y segue aquela regra normal que adiciona o S, beleza. Exemplo, boy, boys. Agora a gente tem a exceção daquelas que terminam em consoante mais Y. Essas são que nem o caso do story, e aí sim eu tiro o Y e adiciono IES. Story, stories. City, cities. Puppy, puppies. E assim vai. Palavras terminadas com a letra O, a gente vai adicionar ES, assim como aquelas terminadas em S, dois S, SC, beleza. Só que eu trouxe ela separada porque ela tem algumas exceções. Mas, no geral, terminadas em O, adiciona ES. Por exemplo, potato, potatoes. Tomato, tomatoes, ok? E as principais exceções, por exemplo, photo, photos. Piano, pianos. Halo, halos. Tem volcano, que pode ser que tu escutes, que tu vejas escrito volcanoes ou volcanoes com OS ou OES. Palavras terminadas em US, US, a gente normalmente elimina o US e adiciona um I no final. São poucas, mas, por exemplo, cactus, cacti. Focus, foci. Palavras terminadas em IS, né? No plural, normalmente a gente troca o IS por ES. Por exemplo, analysis, analyses, ellipsis, ellipses, parentheses, parentheses. Engraçado que o que tem IS tem o som parecido com ES, né? E o que tem ES tem o som de IS, é muito doido. Os que terminam com ON, normalmente a gente tira o ON e termina com A. Por exemplo, phenomenon vai ser phenomena, plural. Bless me. Criterion, criteria. E assim vai. Nós temos os plurais irregulares, que não seguem um padrão e eles não têm S no final, então isso também acaba a gente confundindo. Tipo, a gente vê children e esquece que é um plural porque não tem o S. Mas sim, é um plural, crianças, né, ou filhos. Então a gente tem child, que fica children, person, people, man, man, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice,
ok? Aqui trouxe então os principais. E a gente tem palavras que normalmente não tem plural, a regra geral é que não tem plural. Por exemplo, sheep fica sheep, fish fica fish, fruit fica fruit, species permanece species. Algumas, né, então com S, outras não, mas que é igual singular e plural. Dear, series, information. Então, would you give me a piece of information? Some information, né? E não falo informations, né? Plural. One information, two informations. Mas tem alguns casos, por exemplo, fish ou fruit, ou enfim, que eles costumam dizer que se for tudo da mesma espécie, então eu tenho one fish, five fish. Tudo igual, então não tem plural da palavra. Mas existe o termo fishes, então se eu tiver, por exemplo, uma espécie de peixe e 5 peixes que são de diferentes espécies, então eu posso dizer one fish ou a fish e 5 fishes, sim. Né? Então tem algumas coisas que dependendo do caso pode ter plural ou não. E bom, não quero encher tua cabeça de loucuras, lembra do principal que é o adicionar o S e aqueles básicos que adiciona ES, ou troca F ou FE por VES. Algumas outras que eu ensinei tem aquela regrinha, mas são menos palavras que tem daquele jeito, são menos comuns, né? Lembra também, claro, dos plurais irregulares, que são termos bastante usados, dente, pé, homem, mulher, criança, são termos que a gente usa bastante, então é legal memorizar e também não são tantas assim as principais, então não fica tão difícil de memorizar. E de resto, nada grave, né? Espero que o vídeo tenha sido útil, deixa um like aí se tu gostaste, se tiveres dúvidas deixa aqui embaixo que eu respondo nos comentários ou trago um futuro vídeo esclarecendo as dúvidas. Te inscreve aqui no canal se ainda não estás inscrito, nos segue lá no Instagram Inglês com Driele e nos vemos num próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!